Vamos lá, vamos chegando. Bom dia, bom dia. Gente, apareceu uma coisa aqui na minha tela que eu não sei o que é. Aê, agora sim! Ai, Pri, bom dia! Gente, como é bom começar amanhã com vocês aqui. Sabe que eu espero as quintas-feiras pra gente se encontrar, pra gente conversar. Deixa eu só ver aqui. Opa! Olha lá, ó, pra eu dizer que estamos começando meio-dia e 2 a nossa live. Comunicação não violenta, o que isso significa, o que isso não significa. Muita gente acha que comunicação não violenta é só mimimi, é só falar manso, é não dizer as coisas que precisa, mas a comunicação violenta é muito diferente que isso. Vamos dar um tempinho só, as pessoas estão começando a chegar. E eu sei que muita gente assiste essa live depois, então que fique de presente para você que está assistindo agora, para você que está assistindo depois, que seja um momento de religar, né? Religar a gente com a essência da vida, religar a gente com o que importa de verdade e que seja aqueles pequenos momentos que fazem a gente lembrar que sim, pequenos atos fazem a diferença, que sim, eu mudando o meu olhar hoje, eu vou conseguir transformar um pouco a minha relação com os meus filhos, com os outros. Vamos desligar a música e vamos começar. Gente, vocês não sabem que eu derrubei meu computador no chão antes de começar a live. Vamos lá, bom dia, Kátia. Vamos desligar a música. Esse tema é de muita curiosidade. Ai, gente, e esse tema eu vou falar pra vocês que é um tema maravilhoso. Primeiro porque assim, né, eu vou contar como eu conheci a CNV, que é a comunicação não violenta, e o que ela trouxe pra mim e por que eu acho que ela foi o brilho dos meus estudos, assim. Porque o que acontece? Eu trabalhei 16 anos em sala de aula com crianças e comecei a procurar formas de educar de forma mais consciente. Então eu tava vendo que algumas coisas em sala de aula não funcionavam. Eu não queria ficar brigando, eu não queria usar de violência, eu não queria usar castigo. Então, assim, a CNV veio como resposta a uma busca minha de o que eu posso fazer se o que eu tô fazendo eu acho que não tá dando certo. Então, assim, primeiro que eu descobri ela e foram por passos, né? Então, primeiro eu comecei a estudar como que eu poderia fazer, por exemplo, com os meus filhos, com as crianças, como que eu podia tratar eles. Então, eu fui atrás primeiro de ações. Então, eu estudei ações que eu posso fazer para melhorar minha relação com as crianças, ações que eu posso fazer para melhorar minha relação com os outros. E depois, fiz tudo isso, foi muito bom descobrir sobre as ações que eu podia fazer, mas faltava alguma coisa. Então, assim, lógico que a gente sabe que o processo de educar, gente, ele vem e ele conta todas as histórias pelas quais a gente passou na infância, todas as nossas ressignificações que a gente também teve na infância. Então, assim, quando a gente fala de educar, é uma construção, porque é uma construção e é uma reconstrução. Então, eu tenho que destruir coisas que eu sempre acreditei que eram normais e outras não. Então, depois de eu ir atrás de estratégias para melhorar minha relação nas minhas ações, eu falei, não basta só isso. E daí que eu achei a comunicação não violenta. Quando eu comecei a fazer o curso da comunicação não violenta, gente, eu juro para vocês que os primeiros dias foram difíceis. Porque você acaba fazendo uma autoanálise e eu percebi quanto muitas vezes eu era violenta mesmo sem saber. Às vezes uma forma de perguntar, às vezes um jeito de olhar, às vezes uma forma de responder. Então, tá vendo que foi tudo um processo, então eu comecei a ver o que eu podia fazer em ações para educar de uma melhor forma. E depois veio, não adianta só fazer, né? As crianças são muito observadoras, então assim, o que eu posso... Aquela pergunta que eu for fazer, o que eu posso fazer para melhorar, né? E Marshall Rosenberg, ele tem uma frase, gente, que ele fala assim, que na vida todos os seres humanos estão jogando 2 jogos. O jogo de eu estou certo e errado e o jogo de fazer a vida mais maravilhosa. E aí é que tá. Agora vamos pensar, antes da gente entrar na comunicação não violenta em si, vamos conversar um pouquinho sobre o que nos diferencia dos animais, né? Nós somos seres humanos, mas o que nos diferencia? Uma das coisas
é a nossa linguagem, né? Então, assim, a gente consegue comunicar o que a gente quer, mas a gente ainda não sabe comunicar o que a gente quer. Então, assim, só saber falar, só saber o alfabeto, só saber que o B e o A da Bá, ou só saber que eu peço as coisas e você me retribui, só isso não funciona. Ai, gente, adoro esses corações, adoro sentir que vocês estão aí, isso aí me faz eu sentir a presença de vocês. Então, só você saber o alfabeto não significa que você domina o quê? A arte da comunicação, né? Então, é muito fácil, e se a gente for pensar assim, que a gente confunde muitas vezes o argumentar e o discordar com o outro com guerra. Pode ver como inconscientemente tem, né? Eu preciso defender as minhas ideias, eu preciso mostrar o meu ponto de vista, ele tem que me escutar. Então, a gente veio e essas aí são metáforas enraizadas que acho que moldam o nosso jeito de falar, o nosso jeito de receber informações também. São aquelas significações que a gente deu na nossa infância toda. Então, esse preciso defender as minhas ideias, daí eu pergunto, né? A que custo precisa defender essas ideias? Né? Você sabe falar sem atacar? E aí a gente vai entrar um pouco, vocês vão ver que eu vou fazendo links para vocês poderem fazer essa construção comigo, tá? Nós sabemos que nós, seres humanos, quando nós estamos nos sentindo atacados, muitas vezes a gente contra-ataca. Quando a gente está sentindo que alguém... o instinto de defesa nosso de seres humanos é nos defender. E aí, tem 3 tipos para ilustrar 3 animais que eles reagem diferente às situações. Então, por exemplo, tem o tatu. O tatu é aquele que se acontece alguma coisa, entra algum conflito, o tatu se esconde e não quer mais saber de nada, então foge, né? Tem o rinoceronte, que é aquele tipo de pessoa que quando é confrontado, o que ele faz? Ele vai para a luta, então ele não quer nem saber se está ferindo ou não, ele vai atacar. E tem o calango. Gente, o calango é aquele animal que paralisa numa situação conflituosa. Ele não sabe o que fazer e que paralisa. Essas 3 formas de ilustrar é só para a gente mostrar que nós temos como nos defendermos e nós temos algumas vias que a gente mais usa. Uns usam mais que os outros, né? Então, assim, tem gente que foge de um conflito, tem gente que vai direto pro embate e tem gente que se esconde, né? Então, a gente vai pensar nisso. Se a gente pensar que nós viemos de uma cultura de dominação, onde um manda e um obedece, onde eu controlo e tenho controlado, onde tem o mais forte e o mais fraco, onde um vence e um perde, se a gente veio, e aqui eu abro para reflexão, tá? Se a gente veio de uma cultura da dominação e que o paradigma do eu sou o mais forte, você é o mais fraco, se a gente veio disso, o que eu posso dizer da linguagem? Que a linguagem também acompanhou isso, também acompanhou. Então, a gente também tem uma linguagem de dominação e muitas vezes a gente não percebe. E aqui fica bem claro, gente, que a CNV, ela ajuda a gente tanto com a nossa relação com os nossos filhos, a relação conosco mesmos e com os outros, com os adultos. Então, a CNV, assim, é um processo de você olhar de uma forma mais empática para as relações e descobrir o que está por trás daquela pessoa que está me atacando, o que está por trás daquela situação que eu não consigo resolver. Então, quando a gente percebe que, sim, nós viemos de uma cultura de dominação, do paradigma da dominação, a linguagem também veio com isso. E o que isso quer mostrar pra gente? Que assim como eu procuro educar com respeito o meu filho, eu também preciso procurar, sabe, afinar o olhar. Eu sempre falo assim que quando a gente começa a estudar uma coisa nova, é como se a gente estivesse desembaçando o nosso óculos, né? Porque tem tantas formas de educar, tantos caminhos que, por a gente não conhecer, eles são invisíveis pra gente. Mas a partir do momento que a gente começa a olhar para aquilo aparece e fala, nossa, é verdade, dá para fazer de outro jeito. Nossa, eu nunca tinha pensado que eu era tão violenta no meu modo de falar. E assim, eu vou falar para vocês, eu não sou calma toda hora, eu não consigo, né, controlar toda hora. Eu falo assim que às vezes eu tenho que parar o Galvão Bueno da minha cabeça, porque a gente tá toda hora julgando e falando e mostrando. E é um processo de você se conhecer e falar, tá, então agora vamos mudar. Então, assim, se a gente pensar aqui, toda ação nossa provoca uma reação, todo controle que eu queira exercer sobre alguém
o que vem? Vem o contra-controle. Todo ataque vem o contra-ataque. Então, se eu quero cuidar das relações, se as relações são importantes para mim, e se eu sei que a maior parte dos conflitos e dos confrontos, eles acontecem por falhas de comunicação, tá mais do que na hora da gente aprender as bases disso, aprender que eu não tô sempre certo, e se eu me colocar no lugar de sempre certo, o outro sempre vai estar no lugar de errado. Então, assim, daí eu vou ter que partir sempre pra luta. E não é assim. Então, a gente vai... Lógico que em meia hora, como as nossas quintas são meia hora de conversa, em meia hora a gente não vai conseguir explanar tudo, mas que fique, assim, uma luzinha de curiosidade para ir pesquisar mais, pra gente até pode falar mais sobre isso em outras lives, mas assim, pra gente ver que a gente não aprendeu a se comunicar, assim como a gente não aprendeu a lidar com os nossos sentimentos. Então, tá vendo que a gente tá mexendo aí com duas coisas. Primeiro será que eu sei me comunicar mesmo? Será que eu sei o que eu tô sentindo? Será que eu sei fazer o meu pedido pro outro? E a comunicação não violenta, ela parte de 4 princípios. Gente, eu só vou dar uma pausa. Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Eu tô olhando aqui vocês, então vocês podem perguntar se tiverem alguma dúvida, tá? Então, a CNV, ela parte de 4 passos, né? Que é a observação, sentimentos, os sentimentos que estão envolvidos nisso, as necessidades e até você fazer o seu pedido. Só que a gente observa geralmente as coisas do nosso lado e do nosso ponto de vista, daí a gente entra em julgamentos. A gente não conhece os nossos sentimentos, então a gente não sabe direito até se posicionar. A gente não tem clareza de quais são as nossas necessidades. E o que acontece? Todo o pedido vira um ataque, porque a gente não tem essa clareza do que tá vivo em nós. Então, como que eu vou conseguir, né? E aqui eu vou dar uma pausa, porque assim, eu percebi que algumas vezes eu fazia assim, tá? Espera aí. Eu queria ajuda do meu marido pra limpar a casa, por exemplo. Eu não tinha clareza de que pra mim era muito importante a presença dele, que ele também se mostrasse. Sabe o que eu fazia, gente? E aí vocês me falam se vocês fazem isso, mulherada que tá aí. Fala comigo se vocês fazem assim. Daí o que eu ficava? Começava a limpar a casa, deu. Ai, tô cansada. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que passar aspirador depois aqui na casa, sabe? Eu falava assim pra ver se ele tava ouvindo. Gente, só que homem é muito literal, entendeu? Então não adianta eu falar, ai, depois eu vou passar aspirador, porque eu falava isso querendo que daí ele na hora falasse, não, deixa que eu passo, amor. E não é assim, né? Então toda a comunicação que eu falo, eu tenho que ter clareza desses 4 passos. Então, só para lembrar, a gente não faz uma observação do fato que está acontecendo sem julgar, a gente não tem clareza dos nossos sentimentos e das nossas necessidades e acaba virando um ataque todo pedido. Então, aqui só para a gente conversar que eu saber falar é diferente de eu saber me comunicar. Eu ser um chefe é diferente de eu ser um líder, não é verdade? Então, e aí é que tá, que é um processo de construir sentidos em volta da comunicação. E ele é um processo, e aqui que entra, a gente vai cultivar relacionamentos. A gente não tá querendo comprar, né, mostrar que eu sou mais forte, então que eu sou vencedor, ou que você, né, a tua ideia não é boa. Então, assim, é um processo. E não é assim, um contra o outro, é um com o outro. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar uma educação de mais consciência, uma educação que leve em conta o outro, entra a nossa forma de se comunicar. A Rita escreveu ali, eu fazia pior, fazia e acusava. É verdade. E daí chega depois, né, no final do dia, fala assim, nossa, eu tô muito cansada, porque daí sabe o que a gente faz? Daí a gente joga pro outro, colocando a culpa, né? É porque você tava lá, e eu passei, eu lavei, eu fiz isso, e você ficou lá. Então, assim, a nossa forma de nos comunicar com qualquer pessoa, ela precisa ser revista. Se a gente veio de uma cultura mais violenta, a gente tem que olhar para a forma que a gente comunica para ela não seguir essa violência. A Pri escreveu, acho difícil dizer não, tenho medo de reprimir a vontade da minha filha. Ai, Pri, isso aí dá uma live, porque quando a gente entra em que tem a parte final ali, são os 4 passos da CNV, a parte final é fazer pedidos.
E muitas vezes, e não é falar um não, às vezes a gente não consegue também colocar o que é importante pra gente, pro outro. Não é só o fato de falar não, porque o não também é importante algumas vezes, a gente tem que falar. Mas o fato é, eu tô sabendo mostrar o meu lado, e aí também depende da idade da filha, né, Pri? Eu conheço sua filhota, também a gente tem que olhar para isso com cuidado. Então, a primeira coisa, antes da gente entrar em si, na comunicação não violenta, a gente precisa separar um pouco, porque quando as pessoas falam de comunicação não violenta, elas acham que não vai ter conflito, que a vida vai ser um mar de rosas, cor de rosa, e como se estivesse tomando banho de sol, entendeu? Toda hora. E não é assim. Os conflitos, gente, anotem isso na cabeça de vocês, façam uma nota mental. Os conflitos sempre, sempre, sempre e sempre vão existir. Então, se eu entro em qualquer lugar achando que não vai ter conflito, gente, olha a diversidade de ideias, a diversidade de seres humanos, a diversidade de formas de pensar, de olhar, de sentir, de agir. Conflitos vão existir. Então, vai ter diferentes ideias, daí aí que vai entrar pro diálogo, que a gente vai ter que ser criativo para resolver aquele diálogo. O confronto não. Então, enquanto o conflito acontece e os lados, eles falam, então tá, vamos achar uma solução, né? O que é a paz, gente? É você mediar esses conflitos para conseguir chegar num senso comum. O confronto não é assim. O confronto é aquele embate, sabe? Então, sou eu contra o outro, eu sou melhor que o outro, a minha ideia eu vou defender a minha ideia até o fim, e daí acontece isso aqui. E daí que entra, que é a maior parte né? Eu posso dizer que a maior parte dos relacionamentos entram pro confronto, porque entram pra luta, ao invés de eu abro um espaço em mim para te ouvir, e você também abre um espaço em você para me ouvir. Então, tá vendo que é uma construção, o relacionamento, qualquer um, com o meu filho, comigo mesma e com o outro, ele perpassa isso de construir e querer sair, né, desse sim, mostrar que eu tô certa, mostrar que o outro tá errado, e que geralmente é a nossa luta, né. Então, antes, vamos agora subir mais um degrau, né. A expressão não violenta, quando ela surgiu, ela nasceu como tradução por uma proposta de Gandhi. E eu até anotei aqui para falar para vocês, que são duas palavras em sânscrito, tá? O ahimsa, que significa não causar danos a nenhum ser, e satyagraha, que é a força da verdade. E aqui ela considera que a violência surge de uma visão distorcida da realidade. Então, gente, olha que lindo, não causar danos a nenhum ser e a força da verdade. Então, é só quando eu tenho essa intenção de me reconectar com o outro, com essa natureza compassiva. E Marshall Rosenberg, ele fala, né, nós somos seres compassivos, mas o que leva algumas pessoas a atacar e o que leva as outras pessoas a ativarem essa parte empática, essa parte boa que tem dentro delas? Então, o estudo todo dele surgiu por isso, né? E aqui agora vamos pensar, né? Se a gente for falar assim, então a gente já falou, tá, a comunicação, eu preciso saber me comunicar, eu sei que eu tenho que conhecer meus sentimentos, que eu tenho que conhecer minhas necessidades. Aí vamos pensar, sabe telefone sem fio, assim, um cano? Então tem os dois lados, eu tô de um lado, a outra pessoa tá do outro lado. O que acontece? Eu tô colocando ali todas as minhas necessidades, meus pedidos e eu vou enchendo. Só que eu não percebo que o outro também tá enchendo o lado de cá. O que acontece? O cano tá entupido. E geralmente as nossas relações estão com o cano entupido. Deixa eu ver o que apareceu aqui. Suas reflexões me fazem pensar de uma outra maneira. Nossa, sem explicação. Ali, se quiser dividir com a gente, pode falar. E a gente começa a afinar, né? O que é isso? É a gente limpar a nossa lente de olhar de outras formas, né? E é um crescimento gigantesco. A Pri disse, achei muito legal quando minha filha diz, mãe, deixa eu fazer como eu quero. Perfeito! Porque também é importante. Veja que legal, a tua filha pequena já tá conseguindo falar que ela também tem um jeito diferente de fazer as coisas e que não é o teu. Enfim, a gente cresce, gente, comunicação não violenta, a gente cresce como pessoa em primeiro lugar, né? Então, assim, e daí isso que acontece? A gente começa a se conhecer e fica muito mais fácil conhecer a outra pessoa. E eu já vou explicar por quê, tá? Então tá, o cano tá lá entupido, né? Então a gente tem que olhar pra isso e falar, nossa, as coisas não estão dando certo desse jeito. E ele tá entupido geralmente por quê? A gente geralmente tem um olhar diagnóstico. O que é esse olhar diagnóstico? É de rotular,
é de interpretar, é de julgar o que é certo, o que é errado. Então a gente tem esse olhar já, então a gente olha, ah, não, mas isso não é certo, ele deveria fazer assim. Nossa, e o Marshall, ele fala, né, que quando a gente usa ele deveria, você deveria, intrinsecamente aí já tem uma violência, porque você está querendo mudar e está querendo mandar no jeito que a outra pessoa tem que agir. E lembra que a gente conversou em todas as nossas lives, a gente fala, a gente não muda o comportamento do outro, a gente muda o nosso, a gente não controla as palavras do outro, a gente controla as nossas. Então, esse cano tá entupido. Por quê? Por essa questão da gente querer diagnosticar tudo. Exigências de querer que o outro faça. Você tem que me ouvir, senão eu não falo mais. Você tem que fazer isso, senão... Então, a gente coloca, assim, obrigações que o outro tem que fazer pra me satisfazer, tá? E também tem a questão de merecimento, né? Então, que a gente tem essa ideia dicotômica, gente, que a gente precisa começar a abrir mão dela de que o errado tem que ser punido e o certo tem que ser recompensado. Se a gente olhar por esse viés de que o errado tem que ser punido e o certo tem que ser recompensado, gente, o mundo tá perdido, porque as pessoas erram e as pessoas acertam. A gente tem que olhar para isso. Eu só perdi aqui a fala da Ali. A Ali falou: venho de uma educação violenta. Tenho tentado não fazer isso com meus filhos. Nossa, como é difícil. Gratidão pela sua vida. Não, agora, Alessandra, olha. Mas sabe que a gente precisa amorosar o mundo, né? Porque assim como você veio, e eu sinto muito, né? Como você veio de uma educação violenta, quantas pessoas não passaram por isso e continuam fazendo o ciclo justamente porque não sabem o que mais eu posso fazer? Qual outro caminho é possível? Não foi porque eu cheguei até esse caminho que eu preciso continuar nele, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, a gente honra os nossos pais, as nossas mães, porque eles fizeram, gente, com todo amor, né? Assim, nenhum pai, nenhuma mãe quer errar. Mas se você olhar, nossa, talvez essa tenha sido a forma que eles aprenderam com os pais deles. Então, assim, não é uma coisa de agora. Então, a gente tem que olhar, puxa, agora eu tô adulta, eu sofri mesmo, eu fiz assim, eu quero transformar e o que eu posso fazer para isso? E é o que eu sempre falo, se a gente pensar que tem que transformar o ser humano inteiro, fica um caminho muito comprido, mas se a gente falar assim, nossa, o que eu posso fazer agora? A primeira coisa que eu quero fazer, então, eu não quero gritar. Então, e trabalhar nisso, dia após dia, de se reconhecer. Porque, afinal, todos estamos com canos entupidos, né? Por aprendizagem, por cultura e por não saber fazer de outras formas. Então, assim, a gente tem que mudar isso, né? E agora, Ali, para você e para todo mundo que está aqui comigo, eu trouxe uma frase da doutora Thelma Bryant Davis, que ela fala assim, que tem muito a ver com o que você falou. Preste atenção aos seus padrões. A forma que você aprendeu a sobreviver talvez não seja a forma que você quer viver. Gente, profunda essa frase, né? Então, a gente vê que a gente aprendeu a sobreviver, a gente veio de uma cultura de sobreviventes daquilo. O que eu vou fazer com todo esse emaranhado que tá aqui? Então, sabe, de descristalizar essas pequenas coisas e falar, nossa, tem outros caminhos, eu posso tentar de outro jeito, né? Então, um outro ponto que a gente tem que colocar aqui é que os sentimentos, gente, eles são tão excelentes mensageiros que eles só vão se dissipar quando a mensagem for entregue. Então, às vezes a gente tá com aquela raiva, a gente tá com aquele nervosismo, a gente tá com aquilo... E a gente às vezes explode porque aquilo tá gritando dentro da gente, a gente não consegue falar, a gente não consegue fazer pedidos, a gente não consegue falar sem atacar, porque muitas vezes a gente tá tão ferido por dentro que a forma que a gente vê, às vezes, é atacar o outro. Às vezes a gente tá com tanta coisa, com tantas necessidades dentro que a única forma que eu sei de falar, isso também vai pro comportamento dos nossos filhos, né? O comportamento é aquele sentimento falando, ei, olha pra mim, tem alguma coisa que não tá bem, eu tô explodindo aqui por dentro. E o jeito de eu te mostrar isso é eu explodir por fora. Então, quando a gente olha que todas as pessoas têm essas dores, todas essas pessoas sofrem, todas as pessoas têm necessidades que não estão sendo atendidas e muitas vezes por uma questão de educação elas não aprenderam a verbalizar isso. A gente consegue se tornar mais empático. Nossa, aquela pessoa tá me atacando, mas não é por causa de mim. Tem alguma coisa nela. Será que eu posso ajudar de alguma forma? Né? Então,
Ai, gente, CNV é maravilhosa e se vocês quiserem a gente faz essa live parte 2, parte 3, porque tem muita coisa para conversar. Mas vamos voltar então, né, no Marshall Rosenberg, que ele nasceu em Detroit e ele estudou psicologia e ele convivia diariamente com várias formas de violência. Então o trabalho dele foi começar a mediar conflitos. Então pense, às vezes ele ia em presídios, às vezes ele ia em lugares de situação assim, de violência extrema para mediar conflitos, né? E daí ele sempre partia de duas perguntas, né? A primeira é, o que leva as pessoas a serem mais violentas? E por outro lado, se nós somos seres humanos que nascemos compassivos, nascemos com todas essas tendências positivas, o que faz, né? Como que a gente pode preservar isso na comunicação? Como que a gente pode transformar isso? Por mais sofrida que tenha sido a pessoa, por mais sofrida que tenha sido a infância, como que a gente pode ressignificar isso? E ele descobriu algumas coisas. A primeira é que nós aprendemos a usar a linguagem que a gente usa hoje, né? Então, do modo que eu via meu pai e minha mãe resolvendo uma situação, ou do modo que eu via... E aqui, gente, eu vou por um exemplo prático, que eu sempre coloco exemplos da minha vida, porque a gente, né, é meu dia a dia. Uma vez, eu e meu marido, a gente foi assaltados, tá? E foi assim, assaltados, sequestrados, então colocaram a gente dentro do carro e foram, né? Levaram a gente assim. Depois que passou o susto e ficou muito claro na minha cabeça, eu e meu marido, a gente era namorado ainda, então a gente foi primeiro na casa, numa das casas, né? Não vou falar qual é a família aí. A gente foi em uma das casas e nessa primeira casa que a gente foi, que era o pai e a mãe de um de nós dois, a primeira coisa que as pessoas fizeram quando a gente contou que tinha sido assaltado era: meu Deus do céu, que horror, meu Deus, vem aqui, você tá bem, né? Foi assim. A segunda casa que a gente foi, a gente contou, daí assim, tá, vocês estão bem? Estamos. E passou. E aquilo me fez pensar depois nos meus estudos que a forma como cada um ressignifica o momento, ou dá valor para o momento, ou dá o peso para o momento, também ensina como você sai daquilo. Que eu posso me desesperar, ou eu posso falar assim, nossa, agora tá tudo bem, vamos achar uma solução. Então, toda a nossa vida são oportunidades de experiência, de criar significados. E a gente está toda hora com os nossos filhos, mostrando os significados que as situações podem ter, mostrando como a gente pode sair de situações turbulentas, mostrando como a gente pode falar. Na Dinamarca, gente, tem uma coisa que eu gosto muito, eu não sei se é assim agora, mas nos meus estudos até então, era das crianças dinamarquesas, falando que lá eles usam muito a linguagem de apoio. O que é essa linguagem de apoio? Lá eles têm tão certo que as pessoas agem por causa de alguma necessidade que não está sendo atendida, que os pais, a primeira coisa que eles fazem, eles não falam mal de nenhuma outra pessoa e de nenhuma outra criança na frente da criança. E a segunda coisa, quando vem a criança e fala assim, porque não sei quem me bateu, porque eu não gostei do que a tal pessoa fez. Os pais, eles fazem perguntas e levam a criança a refletir, a pensar sobre o que pode ter acontecido para aquela outra criança ter agido assim. Porque às vezes a gente é tomado pelo impulso, fala, nossa, então não brinque mais com essa criança. Deixa essa criança de lado. E a gente faz isso porque a gente quer defender o nosso filho. E lá eles têm essa cultura e é isso que a gente também tem que começar a aprender, então tá, aconteceu isso, nossa, será que aconteceu alguma coisa com ela, né? Porque ela tenta, assim, mostrar os lados positivos, aconteceu isso. E aqui, gente, fica um parênteses bem grande, mas bem grande mesmo, que tem que tomar muito cuidado, que uma coisa é bullying, uma coisa é racismo, que a gente não pode aceitar. Mas a gente também precisa ver o que tem por trás da ação do outro, né? Então eu não preciso mandar meu filho bater na outra criança porque aconteceu alguma coisa na escola, né? Então a gente pode tentar sempre procurar soluções para isso e não ir para o confronto direto, né? E aí fica agora uma outra reflexão, né? Se quando a gente, né? Se a gente for olhar e for pensar que a outra pessoa está fazendo as coisas e a outra pessoa está me fazendo sentir raiva, fica difícil eu achar outro caminho que não seja querer punir ela, querer castigar, mostrar que ela está errada, querer ser grosseiro, porque ela deveria me tratar assim.
Então, se eu penso que a outra pessoa é responsável sempre pelas nossas emoções, a gente entra num caminho perigoso. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? E aqui, gente, não achem que vocês vão, assim, do dia pra noite se comunicar de forma não violenta, porque é um processo, é um treino, é diário. Mas quando a gente começa a perceber, eu fiz um post hoje, não sei se vocês chegaram a ver, que é quando acontece alguma coisa na escola que a mãe vai lá e pergunta: por que você bateu nele? Gente, veja que quando a gente faz essa pergunta, por que você bateu nele, a gente já põe intrínseco que precisa de um motivo para violentar a outra pessoa, que precisa de um motivo para as ações. Ao invés de perguntar assim: nossa, o que aconteceu na escola que te deixou assim? Daí a criança vai falar: porque aconteceu isso, isso, isso. Mas quando a gente fala por que você fez isso, a gente intrinsecamente já está engatilhando ali uma resposta de: eu estou justificando um ato impróprio porque eu tenho um bom motivo. Fez sentido aí? Digam pra mim, vocês estão aí, gente? Só falem sim, não, mano em coração. Dá um sinal de vida, sinal de fumaça. Vamos ver, que às vezes atrasa um pouquinho aqui. E o que acontece? Agora vamos falar o que acontece. Ah, chegaram corações. Tá, então vocês estão vivos aí. O que acontece, gente, que a causa das nossas emoções nunca é outra pessoa. Ela pode ter engatilhado alguma coisa em mim, né? Pode ter... A gente sente, né? Quando alguém vem ser grosso, a gente fala: nossa, a gente sente mesmo como se fosse um ataque, mas se a gente começar a olhar o que há por trás daquilo, a gente começa a perceber, né? O que não está sendo atendido ali para aquela pessoa e para mim também. Então, assim, ainda vivemos numa sociedade borbulhante. Eu falo, o que é borbulhante, né? Que qualquer coisa ativa um gatilho das pessoas, porque as pessoas estão estressadas, as pessoas estão cansadas, saímos de uma pandemia, viemos de uma sociedade da dominação, que um quer ser melhor que o outro, um quer ser mais que o outro, e a gente tem que sair um pouco dessa simplicidade de rotular as pessoas, né? Que nem falar, quando a gente fala, né, gente, eu falo, gente, quando eu não tô, eu vou falar pra vocês, aqui vocês vão rir comigo, mas eu parei de xingar, assim, faz um bom tempo que eu não xingo, e uma amiga minha falou assim pra mim, assim, nossa, o palavrão que a Damares fala é peido. E eu falo assim, quando tem uma situação assim, que eu desconstruí os palavrões e os rótulos, eu falo assim: ai, que peido, né? Às vezes acontece uma situação embaraçosa, eu falo: ai, que peido isso. Ai, gente, eu falando isso numa live. Pelo amor de Deus, ainda bem que vocês são amigos fiéis que ficam até o fim pra ouvir eu falar disso. Mas eu comecei a falar e inconscientemente eu falo: ai, que peido, porque daí eu não coloco a culpa nem no outro e nem em mim, entendeu? O peido não sei de quem é, mas a gente vai resolver. Ai, será que eu corto isso depois? Enfim, viu? Quem tá aí ao vivo ouve falar de peido. Mas enfim, todas as pessoas têm necessidades, né? Então, todas as pessoas precisam ser olhadas, todas as pessoas querem se sentir amadas, querem se sentir importantes, querem se sentir especiais. Então, a gente também tem que começar a olhar pra isso. E o que acontece? Se eu falar pra vocês aqui: vocês sabem quais são as necessidades humanas universais? Alguém sabe me dizer? A gente não tem clareza de quais são as nossas necessidades enquanto seres humanos. E Marshall Rosenberg fala muito disso, que quando a gente entra em contato com as necessidades que são humanas e são universais, então são além de classe, além de cor, elas conectam o que há de comum em todas as pessoas. Então, todas as pessoas têm essas necessidades humanas. E eu trouxe aqui, deixa eu ver, até para falar para vocês, quem quiser depois me manda um direct que eu mando essa lista, tá? É um compilado que eu tenho de um curso que eu fiz sobre as necessidades humanas universais. E veja, gente, eu não vou ler todas, mas veja quais são as necessidades, tá? Conexão, empatia, aceitação, pertencimento, cooperação, reconhecimento, respeito, segurança, afeto, conforto, proteção, paz, beleza, realização, sentido, clareza, significado. Gente, dá vontade de ficar lendo porque são ar, água, alimento, movimento, descanso, sono, abrigo, toque, saúde,
honestidade, autenticidade, essas são as necessidades que conectam as pessoas, porque todas as pessoas almejam e procuram por isso. Independente de sexo, raça, religião, cor, credo, né? Todas as pessoas querem se sentir amadas e se sentir aceitas. E se a gente pensar que estão todas as pessoas, durante o dia delas, tentando satisfazer essas necessidades, a gente começa a olhar para isso de uma outra forma, né? Fala, nossa, aquela pessoa, ela tá precisando disso, será que é isso? Mas quando a gente começa, mais ainda, gente, vamos mais fundo. Quando a gente começa a perceber na gente, em algum momento, em algum conflito que eu tô vivendo, qual é a minha real necessidade e que eu preciso daquilo e como que eu vou fazer um pedido por aquilo, a gente começa a ter clareza primeiro dentro da gente, para depois ter na relação com o outro. Por isso que eu falo assim que comunicação não violenta, ela trabalha muito com autoconhecimento, com você realmente se conhecer, né? Então, enfim, daí fica aquele jogo, né? Ou eu entro num relacionamento para procurar o que há de errado com o outro, ou eu procuro ver qual é a necessidade que aquela pessoa está tentando suprir, qual a necessidade que é importante para ela e qual a necessidade que é importante para mim. Porque muitas vezes o que acontece nas nossas relações, a gente fica preso numa única estratégia, que é lutar, se defender ou fugir, ao invés de procurar as infinitas possibilidades que tem. Então, assim, sabe aquele de largar a mão de ter que ser o certo, largar a mão de querer mostrar para o outro o que ele tem que fazer e falar, puxa, vamos descobrir juntos o que tá acontecendo aqui, calma, vamos respirar, vamos tentar encontrar uma solução juntos, não um contra o outro, né? E o que acontece? Nós temos pouco vocabulário para os nossos sentimentos e muito mais vocabulário e palavras para julgamentos, porque foi assim que a gente aprendeu, foi assim que a gente chegou até aqui. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente fala, nossa, tá, mas Damares, julgar é errado? Gente, julgar não é errado. Julgar não é errado porque nós somos seres humanos, e né, então a gente tem que julgar se eu ir até ali vai ser perigoso ou não, eu vou julgando o que é perigoso para mim ou não, mas ele é perigoso quando eu coloco o outro no lugar de coisa, né? E coloco o rótulo nele. Então, né? A gente tem que ter esse cuidado de olhar para as relações dessa forma. Vocês estão entendendo que vai assim da gente começar a sutilizar a forma que a gente fala e não é, e aqui foi o que eu falei lá no começo da nossa live, não é não falar. Não é aceitar tudo, mas é a gente abrir uma outra trilha de saber para onde eu posso ir agora, né? Gente, as relações humanas precisam disso, precisam. Então, quando a gente fala lá dos 4 passos da CNV, o primeiro é a observação, mas é a observação livre de julgamento. É a observação do fato e não da minha cabeça narrando, né? E a gente sempre fala assim, qual história eu me conto sobre isso? É uma coisa. Agora, se eu ligasse uma câmera, qual é o fato? O que aconteceu realmente? Né? Então, para você fazer um pedido, você tem que saber o que aconteceu. Eu posso muito bem chegar lá e falar assim, porque você me desrespeitou. Olha só como esse desrespeitou, você está colocando que o outro não sabe respeitar, então você está jogando a culpa no outro. Então, a gente tem que ter... E é um treino, gente, maravilhoso de você conseguir olhar essas coisas. E daí é que entra, quando eu falei ali do desrespeitou, tem sentimentos e existem os pseudo-sentimentos. Os pseudo-sentimentos são sentimentos, são disfarçados, não são sentimentos. A gente acha que é sentimento, mas não é. O que são esses pseudo-sentimentos? É tudo aquilo que você coloca a culpa no outro, né? Então, por exemplo, que escondem a ação da outra pessoa. Então, acaba sendo um julgamento mais do que um sentimento. Então, por exemplo, assim, estou me sentindo desrespeitado por você. Então, você está falando que a ação do outro, né? Eu estou me sentindo abandonado. Então, julga que o outro te abandonou. E, às vezes, nem é isso que aconteceu. Então, quando a gente fala isso, a gente também já está atacando a outra pessoa, né? Estou me sentindo desrespeitado agora. E não, daí você pode falar, nossa, quando você falou isso, e daí você falar, eu me senti assim, e pra mim é importante, daí pela humanicidade, pra mim é muito importante que a gente desenvolva a nossa conexão, a nossa empatia, e por isso eu gostaria, que tá vendo como muda? Uma coisa é falar, você me desrespeitou, eu não quero mais falar com você, agora você vai ter que me ouvir, e outra coisa é você colocar eu no lugar, né? Quando você falou isso, eu me senti assim. Então, assim, você também entra daí naquilo que a Brené Brown fala tanto, que é a vulnerabilidade. É você também abrir os seus sentimentos. Nossa, quando você falou comigo isso,
E eu achei estranho. Pode me ajudar a entender melhor? Você pode me repetir? Como isso chegou até você? E daí você vê como o outro também está se sentindo. E aí você vai construindo a relação. Gente, no começo, quando eu comecei a estudar CNV, eu ficava com esses 4 passos na cabeça, né? Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. E no começo, gente, eu parecia um robô, entendeu? Porque daí eu ficava, tá, então eu tenho que falar assim, né? E na verdade, não é, você não tem que seguir certinho isso. Mas quando você se abre pra, tá, então agora, em vez de fazer todos esses passos, eu vou passar a observar e a ver a história que eu tô me contando sobre aquele fato e o que é aquele fato, o que aconteceu realmente. Então, assim, a gente coloca nós mesmos como responsável pelos erros e pelos acertos e pela forma de se comunicar. E tem uma coisa bem legal, gente, eu tenho esse livro aqui, que é A Linguagem da Girafa, porque o Marshall Rosenberg ele desenvolveu, né, então assim, o chacal, que ele é o símbolo nosso mesmo, do ser humano, de ataque, de defesa, de luta, e que o chacal, o que ele quer fazer? Ele quer mudar o outro, ele quer controlar o outro, ele quer punir o outro, ele quer ter poder sobre o outro. E a girafa não. A girafa é esse símbolo da escuta, da empatia, de querer enriquecer a vida, de tornar a vida mais maravilhosa, de procurar soluções, ser autorresponsável e ter um poder com o outro. E o que é interessante é que quando a gente começa a falar, tem o chacal e tem a girafa, as pessoas falam, nossa, mas eu sou chacal. Nossa, mas eu só sei ser chacal na vida. E na verdade, esses dois lados estão dentro da gente. Nós temos o chacal e nós também temos a girafa. A gente só precisa equilibrar esses dois, porque assim, a gente pode usar o nosso chacal, a nossa parte mais furiosa, animal, a gente pode usar o nosso chacal como um guia para poder tomar consciência de qualquer pensamento ou palavra habitual que a gente faça. E é isso, assim, usar o nosso chacal para a gente conseguir olhar profundamente para as nossas necessidades e olhar agora, né, o que tá preso em mim, o que para mim não tá bom, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso abrir de espaço, né? Então, às vezes eu quero fazer tudo sozinha e não dou espaço pro meu marido passar aspirador na hora que ele quer, porque senão ele tem que passar aspirador na hora que eu estou limpando, não é na hora que ele pode. Então, a gente às vezes quer muitas coisas na hora, a gente tá naquela cultura imediatista, né? Tem que fazer agora, desliga a televisão agora, vá pro teu quarto agora, porque eu tô mandando. Então, a gente veja quantas cristalizações dessa cultura a gente tem dentro da gente e que às vezes a gente quer mudar e a gente acha que é errado. E as pessoas têm muito, né, com a educação consciente, que falam, é muito mimimi. Não é mimimi, gente, é respeito, é ressignificar, é evoluir, é crescer. Fez sentido isso? Aí pra vocês? Ai, gente, então enfim, o convite hoje nessa foi uma live maravilhosa, mas tem tanta coisa pra falar e que eu queria dividir com vocês, mas o fato é que a gente vai trilhando até um certo momento as trilhas que fizeram antes da gente, né? Aqueles caminhos que todo mundo fez e todo mundo tá passando. Aos poucos, a gente percebe que a gente não precisa daquela pessoa fazendo a trilha pra mim, eu não preciso seguir sempre aquele mesmo caminho. E que sim, eu posso começar um outro caminho, vai ser mais trabalhoso? Vai, porque eu vou ter que pegar um caminho que não existe, né? Quem veio de uma educação violenta, eu vou ter que pegar um caminho que é o que eu acredito, que é o que o meu coração faz vibrar, eu vou ter que abrir o caminho. E vai ser muito trabalhoso fazer esse primeiro caminho, porque tem horas que eu vou achar que eu não tô conseguindo, tem horas que eu vou achar que eu não faço nada certo, mas quando a gente olha pra gente e fala, nossa, eu tô mudando, eu tô quebrando o ciclo, eu tô criando um outro caminho, eu tô deixando isso, vai passar pra frente. Então você tá tendo esse trabalho de fazer um novo caminho, porque até então ele não existia. E é isso que a gente fala, quando eu falo de amorosar o mundo, gente, é tornar esse respeito, essa empatia, esse amor visível pro mundo, que é possível sim educar de outras formas, que é possível fazer de outro jeito. Então a gente primeiro aprimora, muda e evolui primeiro por dentro, para depois expandir para fora. Então, gente, que a gente consiga vibrar isso dentro, fora de casa, no mundo. Eu convido quem ainda não conhece, aqui tem muitas alunas minhas que eu já vi, quem não conhece o curso Viver em Paz com os Filhos, gente, ele dá uma base sensacional
para tudo isso que a gente está falando e muito mais, porque ele parte desde o princípio da nossa educação, como a gente veio, as crianças que nós temos agora. A gente fala sobre partes científicas de desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento da infância, o que eu preciso saber para também ter uma relação harmoniosa com o meu filho. Enfim, fica o convite, mas fica assim um convite de vamos fazer essa trilha juntas. Quem quiser, como eu sempre faço nas lives da quinta, quem falar primeiro eu quero, ou aqui na live, ou mandar um direct, ganha um cupom de 15% do nosso curso. Então é hora de aproveitar, gente. Espero vocês e vamos sim continuar amorosando o mundo. E eu peço, por favor, para quem estava assistindo a nossa live, depois vai lá no feed, embaixo da nossa live, comenta o que vocês acharam, o que tocou no coração de vocês, se fez sentido. Eu espero ver vocês todas as nossas quintas mais amorosas. Um beijo, muito obrigado, que tenha sido muito honrado o tempo que vocês estiveram aqui comigo. Eu agradeço muito por estar aqui e até a próxima quinta. Beijo!